9h12, 9h12, uma ótima manhã de segunda-feira, hoje 2 de fevereiro do ano de 2026. Tá na hora da volta. Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala, doutor! Sim, agora ele está ao vivo, né? Por 3 segundas-feiras, eu enganei as pessoas aqui mostrando versões gravadas deles, que até combinava a hora, falava a hora do horário das pessoas, mas tu tá me enganando, ele tá aí, tu ele não quer falar, tu não tá deixando eu falar com ele. Não, mas ele não tava, ele tava de férias, merecidas férias. Por isso eu digo, na segunda-feira, dia 2, dia de Nossa Senhora Navegantes, Iemanjá, ele volta com a força das águas para o ano de 2026. Bom dia, doutor Paulo Viesli. Fala, doutor. Falo sim, depois dessa introdução maravilhosa aí, né? Muito bom dia, obrigado, Paulinho. Muito bom dia, pessoal, de fato, tô voltando aí. Muito bom dia a todos vocês, muito bom dia aí, Ponto Crítico, Rádio Cruz Alta. Muito bom dia, pessoal do Fala Doutor. Muito bom dia aí, o senhor e a senhora. Aí, vocês estão em casa ou então estão no trabalho aí, né? Já nos aguardando, nos escutando aí, né? Muito bom dia a todos vocês. Estamos ao vivo e a cores aqui, né? Na Rádio Cruz Alta, nas nossas mídias digitais, Facebook, Dr. Paulo Viesli, Rádio Cruz Alta, Paulinho Barcelos, Instagram, também ao vivo e a cores, com mais uma edição aí do nosso programa Fala Doutor. E vamos aí, pessoal, vamos participar, vamos aí trazer as suas mensagens, os seus temas, as suas críticas, vamos conversar, que hoje o tema está muito legal. Sim, de fato, eu tive aí férias, é importante a gente tirar férias, né? Fazer assim uma reprogramação mental, um descanso mental, porque o ano exige muito trabalho, muita dedicação, né? Então aí eu estou renovado aí para continuar esse 2026 que promete. Já tá, né? Promete, Paulinho. Sim, mas o pessoal tava com saudade aqui, tá? Coisa bem boa, eu também tava. Isso da brincadeira que eu fiz aqui de uma senhora me ligando, perguntando assim, mas passa o doutor Paulo. Eu disse, mas o doutor Paulo está gravado. Mas e como é que ele falou a hora agora há pouco? Você falou a hora agora há pouco. Não, é que deu a coincidência da gravação entrar bem certinho na hora. Mas tudo é gravado? Eu disse, sim, tudo é gravado, tá tudo gravado. Falar nisso, todos os nossos programas, pessoal, acho que interrompi, né, Paulinho? Todos os nossos Não tem problema, pode interromper. Hoje eu deixo inverter, não é eu que... cheguei solando, assim, já cheguei solando. Mas imagina, né, as baterias, né, Brenda, recarregadas. Seja bem-vinda, Brenda, também, entendeu? A Brenda também estava de férias também. Então, quem quiser aí ver os programas anteriores, né, pessoal, lembrando vocês, tá no YouTube, tá? É só colocar lá no YouTube, Fala Doutor, Dr. Paulo Viesli, que está lá, todos os nossos programas, né, editados ali, trabalhados, à disposição de vocês, né, Paulinho? Sabe que eu dei uma rateada aqui nas gravações, né? O primeiro programa que entrou falou sobre verão, sobre hidratação e tal, um tema muito legal, muito bacana. E aí tu sabe como é que é a correria durante toda a semana, né? Daí no domingo eu tô lá, um dia antes, o doutor não vem amanhã, deixa eu dar uma olhada nos programas. Mas esse aqui do verão e da hidratação fecha todos. Botei o mesmo programa na segunda-feira subsequente, né? E muita gente não tinha ouvido e nem se ligou também. Mas que massa esse tema de verão. Daí quando eu olhei assim, mas tá muito certinho com o programa passado. Aí eu fui conferir com o programa passado, era o mesmo programa. Aí na outra segunda, que foi a anterior, eu coloquei o programa da sua volta das férias do ano passado. Certo. Então fechava verão, volta de praia e coisas aí. As pessoas ficaram mais bravas comigo. Mas claro que ele voltou, ele acabou de falar agora que ele voltou. Foi muito bacana, foi uma experiência bem legal. Muito bem. Pessoal, então, muito bom dia a todos vocês mais uma vez aí, tá? Paulinho, como é que as pessoas podem fazer para interagir conosco, Paulinho? Bem, podem entrar em contato no 3343-1207, que é o Telesul, WhatsApp Rádio Cruz Alta, ou então na transmissão da nossa live lá no Facebook ou nas redes sociais do Dr. Paulo lá no Instagram para mandar sua mensagem. Esquecendo que o programa sempre num oferecimento de Laboratório Novitá, qualidade nos seus exames, e também Instituto Cruz Altense de Cardiologia, o ICA, há mais de 25 anos junto com você. Muito bem. Pessoal, muito bom dia, então, mais uma vez. Quero mandar um abraço, assim, bastante pessoas, né, nos mandando alô,
bastante pessoas também nos mandando saudades, etc e tal. Então quero citar algumas pessoas que ao longo dessa semana aí, eu cheguei na quarta-feira de férias, né? E de quarta-feira para cá já encontrei bastante pessoas que estão agradecidas em relação ao programa, fazem elogios, as pessoas se encontram para discutir o programa, comentam com os filhos, comentam em casa, e a gente aqui da família da Rádio Cruz Alta fica muito feliz porque nós estamos contribuindo para mudanças do estilo de vida em casa, né? A família mudando o estilo de vida. É o nosso objetivo, Quero mandar um abraço, antes de mais nada, para o meu irmão mais velho, José Luiz, que sempre está nos escutando. Manão, um abraço para ti. Também para minha irmã, que lá de Torres, Passo de Torres, também fica nos escutando, nos assistindo também, a Marissandra Viesili, tá? Mora mal, hein? Ela mora muito mal. Ela mora na beira do rio Mampituba, cara. Uma delícia, vida, cara. Que legal, cara. Delícia. Então vamos lá, os nossos queridos ouvintes aí, né? Que sempre estão ligados na Rádio Cruz Alta, ligados no Ponto Crítico, ligados no Fala Doutor. Né? Então, Eni de Souza, muito bom dia para você, Eni de Souza. Também a dona Maura Lúcia de Quadros Ferreira. Maura Lúcia, um abraço para você. Seu Dalmiro Chaves e Noemi Chaves. Fico tomando chimarrão e discutindo lá os nossos temas do programa. Muito legal. Então, o seu Dalmiro e a dona Noemi Chaves. Também a dona Célia Pimentel. Também prometi um abraço e um alô para o seu Clair José Cipriani e a dona Maria Antonieta Cipriani. É um casal, gente, né? Tem muitos casais que ficam ali preparando ali o chimarrão, tomando café, já preparando a bagunça aí da segunda-feira para iniciar a semana, né? Também a dona Helena Carré e Maria Carré, tá? Então um abraço para vocês duas, tá, meninas, tá? Dona Helena Carré e dona Maria Carré. Também o seu Jorge José Lima, falei pro senhor que ia dar um abraço, tá aí o abraço. A Verônica Urbanski, é bem isso mesmo, Verônica Urbanski, um abraço pra senhora. Também a Carmen Matana, um abraço. A dona Darmira Marinho Contri, um abraço, eu prometi um alô, e aí tá o alô pra senhora. Também Nelson Lima Paula, tá? Um abraço pra vocês. E Idercel Cremes da Anunciação, Idercel Cremes da Anunciação. Muito bom dia a todos vocês, conforme o prometido, né, dar um alô para vocês no rádio, agradecendo a audiência, agradecendo os comentários, agradecendo a participação. Pessoal, se não é vocês, não tem por que estar fazendo o programa, tá? Se não é o nosso público, os nossos amigos que estão nos assistindo e contribuindo aí para o programa, não tem por que a gente estar aí fazendo o programa. Muito bom dia a todos vocês mais uma vez. Também quero dar um recado que hoje, né, 2 de fevereiro, Paulinho já falou, né, de Nossa Senhora dos Navegantes, ou então na nossa da Iemanjá, tá? Iemanjá, sou devoto da Iemanjá, né? E aí então a gente tá aí combinando aí esse dia aí. Iemanjá, como nós aqui no Brasil, nós comemoramos no mar, tá, gente? Nós comemoramos a Iemanjá como a Senhora das Águas Salgadas, tá bom? Tá? E lembrando que a Iemanjá, na realidade, né, Iemanjá mesmo, que é uma orixá africana, ela é a mãe das águas doces. Lá na África, ela é comemorada, né, a senhora dos rios, da produção dos rios, das gerações da produção, da maternidade, né, relacionada aos rios, à água doce. E aqui no Brasil, com uma questão de sincretismo, lá na década de 20 do século passado, começou a ser cultuada, tá? Então, no mar, tá? Uma questão em que a maior parte dos afrodescendentes estavam localizados no litoral brasileiro, e lá na Bahia, então, começou então a trocar o local, em vez de ser água doce, a água salgada, certo, pessoal?
e com as escrituras, com os textos do Jorge Amado, então aumentou mais esse sincretismo aí, tá? Também aqui, só para dizer que no Brasil as imagens de Iemanjá é da pele clara, pele branca, sendo que originalmente, obviamente, como é uma orixá vinda da África, então ela tem a pele escura, é afrodescendente, então ela tem a pele escura, tá, pessoal? E aqui no Brasil, então, com a colonização, acabaram, então, branqueando a Iemanjá, que na realidade ela não é originalmente, então, como ela é descendente africana, obviamente a pele é escura, tá? Afrodescendente. Mas pouco importa a cor da pele, o que importa é a energia, né? A energia, seja santo, seja orixá, seja qual for o nome que você dá às entidades, são seres iluminados, seres superiores iluminados que nos ajudam a ter uma vida mais regrada, a ter uma vida mais humanizada, a ter uma vida mais cristianizada, uma vida mais voltada para o cuidado de si mesmo e da coletividade. Então, aos devotos Nossa Senhora Navegantes, um abraço. Aos devotos aí da Iemanjá, um grande abraço e grande apreço para você, certo, pessoal? Então, uma breve explicação aí da Iemanjá no Brasil. E que é aí muito frequente, né? Nosso litoral aí tá fervendo aí com a Iemanjá. Pessoal, hoje principalmente também, né? Hoje muitas celebrações. Então, acho que em Porto Alegre, acho que até é feriado, né? Sim, é feriado hoje em 37 municípios do Rio Grande do Sul, entre eles aqui na nossa região, Salto do Jacuí. Olha tem só. Procissão. Tem procissão e tudo, né? Eu fico arrepiado, já tô arrepiado aqui, só de Porto pensar. Alegre também, a capital dos gaúchos, é a principal muito celebração. Forte, né? muito forte. Cidreira também, bastante forte lá, a questão lá das procissões de Iemanjá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um tema. Eu tenho depois um tema aqui pra ti. Ah, é? Tem umas perguntas aqui. É mesmo? Mas já assim de cara ou pode ir pro final? Não, pro final, claro. Deixa tu desenvolver o tema, não vou te atrapalhar aí. Tá com todas as pilhas e baterias recarregadas, né? Paulinho tá com saudade de ti, tá, Paulinho? É mesmo? Tá que bom, que bom. Isso faz bem, eu também tava com saudade de tu. Paulinho, faz bastante... assim, a nossa interação no programa é muito boa, Paulinho, né? E as pessoas gostam muito. Então, não só sentindo falta da interação no programa, mas também os teus questionamentos, as tuas reflexões fazem com que a gente fique pensando também. Então, a gente... Sério? Óbvio, né, Paulinho? Nem é esse o objetivo, é interromper mesmo. Mas, não, Paulinho, a gente interage assim de uma maneira muito tranquila, Verdade. de tal maneira que nós nos colocamos no lugar das pessoas, as pessoas acabam se identificando e acabam, então, assimilando melhor as coisas do programa, né? Isso é muito boa, essa participação, assim, eu fico muito contente. Eu também. Né? O tema de hoje, pessoal, acho que vocês devem estar um pouco a par, né? Vem já aí faz o quê? Já acho que uns 15, 20 dias, né? Que estourou um escândalo nas praias de Santa Catarina, mais especificamente na Praia Brava de Santa Catarina, onde 4 adolescentes, supostamente, né, hipoteticamente, ainda não foram julgados, né, nem processados, acabaram matando um cachorro chamado Orelha. Se não me falha a memória, a reportagem saiu no Fantástico ontem à noite. Sim, boa parte do programa foi dedicada a isso. Olha só, eu já estava com essa intenção de falar isso aqui no programa e coincidentemente, então, saiu no Fantástico ontem, assim como saiu também nas mídias sociais, em todas aí as plataformas de notícias saiu, ao ponto do governador de Santa Catarina se manifestar, vice-governador, chefe da polícia se manifestar, outras autoridades, né, outros políticos, aí a coisa já tornou internacional também, né, já levaram lá as coisas lá para os Estados Unidos, etc e tal, a Associação dos Animais do Brasil, o Brasil inteiro aí falou a respeito da crueldade com um cachorro. Orelha era um cachorro comunitário que vivia ali naquela regiãozinha ali da praia, onde ali os vendedores, pescadores, ali as pessoas, os comerciantes, etc e tal, adotaram o cachorro, entre ele mais 2, e eles tinham ali aquela vida diária. Era um cachorro ali
eram dóceis, toda hora recebiam afago, carinho, comida. Eram cachorros que eram cuidados pela comunidade. Que nem nós aqui em Cruz Alta, onde a gente vai, tem muitos bairros que tem casinha de cachorro nas ruas. Tem casinha de cachorros nas ruas. Inclusive, até acho que uns 2 anos atrás, teve aqui uma campanha aqui em Cruz Alta, onde foram fabricadas diversas casinhas de cachorro e foram distribuídas pela nossa cidade, que são esses cachorros de vida animal, assim, mais soltos, né? Sem serem assim, sem terem donos, né? Então que a comunidade, a coletividade acaba cuidando desses animaizinhos, não só cachorro, mas tem outros animais também, mas principalmente cachorro. Então, esses cachorro orelha, era um cachorro comunitário onde todo mundo gostava, tirava foto, brincava, etc e tal. E aí então esses adolescentes mataram esse cachorro, só não ainda, além de matarem o cachorro, eles não chegaram a matar o cachorro, né? O cachorro morreu depois, foi sacrificado. O que eles fizeram com esse cachorro? Fizeram atos de violência, né? Atos de violência, eles espancaram o cachorro, etc e tal, tem lá fotos com prego cravado na cabeça. Meu pai. Eles esmagaram o crânio do cachorro, o cérebro do cachorro saiu para fora, quebraram pata, quebraram costela, quebraram um monte de coisa, e o cachorro ficou agonizante, né? Então foi uma morte assim, cruel, bastante cruel. Aí levaram para o veterinário, o veterinário teve que sacrificar. Então eles não mataram o cachorro foi morto por sacrifício, mas em compensação o cachorro ficou muito mutilado, muito machucado, né? Brutalmente, né? Machucado. Então, uma morte violenta de um cachorro comunitário, conhecido e querido pela população local, vem causando aí comoção nacional, e a coisa não parou, não apenas pela brutalidade do ato, né? Mas pelo que ele representava, ou seja, a empatia aos animais, empatia à coletividade, empatia. E você sabe que à medida que nós vamos cuidando de cachorro, vamos sendo mais empáticos, então as pessoas vão se tornando mais empáticas com os outros, né? Você pode ver quando você dá um animalzinho para uma criança, à medida que ela vai aprendendo a cuidar do gato ou do cachorro ou um bichinho, ela vai ficando mais dócil, ela vai ficando mais querida, a criança vai ficando mais amável, mais empática, quando que faz bem um animalzinho para uma criança, né? E aí então, quando um animal é indefeso, é torturado, ele foi muito torturado, né? Acabou sendo morto. Então nós não estamos diante de um fato isolado, né, gente? Não é só um fato isolado, né? Nós estamos diante de um espelho que reflete falhas individuais, falhas do indivíduo, falhas familiares, tá? E falhas institucionais e falhas sociais. Então representa esse fenômeno. Então não é só um cachorro que é morto, mas sim falhas. Olha só, falha individual começa pelo indivíduo, falha em casa, na educação da família, e falhas institucionais, né? E falhas sociais. A própria sociedade, muitas vezes, ela é reflexo da criação de bandidos, né? Então a gente precisa ver bem mais do que isso aí. Então, muito mais do que indignação, isso cabe à reflexão. Por quê? Porque volta e meia os animais são maltratados, aqui na nossa cidade também, né? Tem aí o cachorro que fica maltratado, por exemplo, cachorro que fica preso com uma coleira, uma corrente aí de 1 metro, 1,5 metros, o cachorro fica o dia inteiro no mesmo lugar, preso numa corrente o dia inteiro, muitas vezes sem água, muitas vezes sem comida, né? Um animalzinho fica lá sofrendo ali, muitas vezes tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cachorros num pátio brigando por comida, brigando por espaço. Também isso também é maltrato, tá, gente? Isso também é maltrato, né? Isso também é maltrato. Então, muitas vezes o quanto que isso exige, né? Então, eu queria falar isso para vocês porque é um tema que está bastante sendo discutido, é um tema que traz muita reflexão, e eu vou trazer 10 pontos aqui, por que esse fenômeno acontece e como que nós podemos melhorar isso aí, né? Como que a gente pode amenizar isso aí, né? Então, o primeiro ponto que eu trago, depois dessa introdução que eu fiz, né? O que a crueldade contra o animal revela
sobre quem a pratica, né? Então, olha só, o que a crueldade contra um animal ou contra uma pessoa, né, revela sobre quem a pratica, né? Eu tô falando aqui, gente, de crueldade animal, mas tem muita crueldade com o ser humano, né? Por exemplo, aí em casa, ali nas vilas, nos bairros, né, sempre tem alguma pessoa domiciliada, uma pessoa que está acamada, né? Ou por sequela de acidente, a sequela de câncer, ou por sequela de doença grave, sequela de isquemia cerebral, ou por demência, ou por Alzheimer, estão acamados, né? Ou domiciliados, domiciliados que não saem de domicílio, acamado que não sai da cama. E também são maltratados, né? Não tem a higiene adequada, não fazem alimentação, não tem quem cuide, são mal cuidados, acaba criando feridas na cabeça, feridas na bunda, que a gente chama de escaras de pressão, úlcera de pressão, né? Escaras no cotovelo, gente com piolho e gente até com bicheira, E aí eu vejo muito isso porque eu acabo recebendo essas pessoas lá no Hospital São Vicente de Paulo, onde eles se internam na clínica médica. E a gente vê a barbaridade com que as coisas acontecem. Então não é só o animal que é maltratado, tá? Tem as pessoas também, né? Também filho que quer dinheiro, que bate em pai, bate em mãe, né? Que acabam batendo, né? Também um familiar. Ou então ainda gente já idosa que não tem condições de serem cuidados, né? Não tem como cuidar e os vizinhos têm que acabar cuidando dessas pessoas, né? Então não é só animal, tá? Então tem muita gente também aí, tá? Que tem esse problema aí. Eu tenho uma teoria, né? Quem trata mal animal vai tratar mal gente também, tá? Ou quem trata gente mal vai tratar animal mal também, né? Vamos ver se isso é verdade. E tu sabe que durante o seu período de férias teve uma ocorrência policial no município vizinho de Tupanciretã, onde um homem foi preso, sua esposa, sua companheira, estava acorrentada a uma cama. Olha que horror. No interior de Tupanciretã. Ainda bem que a polícia entrou em ação, né? E conseguiu livrar ela. Ela ficou acorrentada por muito tempo. Mas incrível, né, Paulinho? Na década de 60, 70 do século passado, até isso tinha, né? Por uma questão cultural. Mas hoje em dia dá licença, mas deixar acorrentado, né? Um ser humano, né? Pois é, hoje em dia é a questão mental. Então, o que a crueldade contra um animal revela sobre quem a pratica? Então, atos de violência deliberada, gente, contra animais, não pode ser tratados como uma simples brincadeira, tá? Não pode, tá? O impulso de um adolescente ou erro de julgamento, eles indicam falhas importantes na empatia, no reconhecimento do sofrimento alheio do outro, né? E no senso moral. Então, muitas vezes, as pessoas acabam aí falhando na educação, as pessoas perdem a empatia e acabam aí não reconhecendo o sofrimento do outro. Como ele não reconhece o sofrimento do outro, então é normal bater, é normal matar, é normal machucar, acaba tendo um senso moral redefinido. Então, para ele é normalmente moral matar um animal, sacrificar um animal, judiar um animal. Judiar não gosto desse termo, tá? Trazer coisas ruins para os animais, né? Eu me engasguei aqui, faltou um termo aqui no meu raciocínio, né? Não só no animal, como também no outro, né, gente? Então, já na literatura, na ciência, né? Agora falando do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista científico, trazendo para a área da psicologia e da psiquiatria, esse comportamento é um marcador de risco relevante, tá? Então, um marcador de risco relevante. Então, um adolescente, uma criança, um adulto que tem traços de violência contra animal, muito possivelmente também vai ter uma violência com o ser humano, tá? Então, crueldade, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado disso aí. Então, o que a crueldade contra um animal revela como quem a pratica? É muito considerado como um marcador relevante, tá? De risco de crueldade, tá, pessoal? Outro ponto que as pessoas também comentam bastante, e eu fui estudar esse tema, fui me atualizar, fui ver o que tem na literatura, né? Então, de que maneira esses comportamentos surgem? De que forma esses comportamentos surgem? De uma maneira súbita,
o indivíduo já nasce com isso, do nada ele quer ser assim, do nada ele quer ser assim, do nada ele inventa isso. Como é que é isso aí, né? Então é de forma súbita, né? Então assim, em geral existem sinais prévios, tá? Que a pessoa ele é considerada aí uma pessoa cruel, tá? Então, por exemplo, quando as pessoas são recorrentes agressivamente, tá? Tem uma agressividade recorrente, tá? O que é recorrente? Que se repete. É uma agressividade que se repete. Então hoje ele bateu numa pessoa, amanhã ele bate num gatinho, depois da manhã ele bate num cachorro, mais tarde vai lá e arranja encrenca com um vizinho, né? Eu não estou falando só de adolescente, estou falando do ser humano, do modo geral, crianças, adolescentes e adultos. Então, quando existem pontos de crueldade que se repete, então muito possivelmente esse indivíduo é cruel, tá? Dá para citar como exemplo aquele piloto de corrida, né? Que teve uma discussão com um adolescente e o adolescente agora... um chiclete. Mas discussão por causa do chiclete. Um chiclete. Discussão, e daí foram ver esse piloto já tinha antecedentes, né? Já. De muitas discussões, muitas brigas, ou seja, um comportamento violento. Ou seja, um comportamento que se repete. Sim. Que se repete, tá? Então, agressividade recorrente, tá, gente? E cuidado, tá? A agressividade não é matar 5 ou 6. A agressividade, ela pode ser uma agressividade mais sutil. Tá? Pode ser uma gravidade sutil. Por exemplo, você é um adulto e você vai lá e torce a orelha de uma criança de raiva e fica torcendo e com gana, com ódio e com raiva. Isso aí, com certeza, isso não é adequado, né? Agora, se você faz isso muito frequentemente, você é agressivo, você é violento e está tornando uma criança ali vítima de violência, né? Isso não pode ser. Tem tratamento, né? Isso aí tem tratamento. Tem tratamento, vamos chegar lá. Outra coisa que sinais que podem mostrar se o indivíduo tem comportamento agressivo é prazer em humilhar, tá? Ou dominar as pessoas. Prazer em humilhar. Aquelas brincadeiras de adolescente que sempre tem um ou outro que fica humilhando sistematicamente as outras pessoas. Ou seja, o bullying. Uma coisa é amigos tirar sarro, tá? Amigos tiram sarro, tá? Eu e a Brenda toda hora estamos aí nos provocando. Você se cuide os dois aí pra não passar o limite. Mas né? Ainda não cacetei ela, nem ela me cacetou. Então tá bom. Então vocês estão ainda dentro Paulinho, dos nós limites. dois também estamos toda hora tirando sarro um do outro, Paulinho. Sim, mas normalmente a gente dá risada dos nossos defeitos, né? É um momento que a gente começa a dar risada, não para um dando risada do outro. Mas isso é normal. Agora, tem na vida adulta o bullying negativo. Exatamente. Às vezes pegam pra humilhar. Uma reunião familiar, lá estão na hora da roda do chimarrão, ou depois que almoçaram ou jantaram e ficam pegando o parente ali pra ficar brincando com a cara dele. Isso aí não é legal também, né? Não é legal, porque fica humilhando, tá, gente? Humilhar, você sabe que pode humilhar muito abruptamente, assim, muito francamente, ou você pode humilhar nos detalhes, tá? Nas indiretas. Então, muito cuidado. Então, as pessoas, uma coisa é brincadeira, outra coisa é humilhação sistemática. Outro sinal de comportamento agressivo são pessoas que o tempo todo estão desafiando as regras, tá? Desafiando as regras. Vamos lá, por exemplo, gente, é proibido botar som no carro muito alto. O que nós temos aí na rua? Aqueles carros com som altíssimo, né? Então, a toda hora estão desafiando as regras, né? Outra coisa, os motoqueiros, o pessoal das motocas, das motos, a questão do som do escapamento. Tem regras para isso. Aí tem um ou outro que insiste em deixar o escapamento aberto, fazendo aquela barulheira, e fazem questão de acelerar para incomodar a gente. Então, assim, desafio às regras, né? Essa pessoa sistematicamente desafia as regras, de um jeito ou de outro, ele é uma pessoa que não gosta de seguir regramento e acaba sendo aí bastante, ele pode se tornar um agressivo aí, tá? Um agressivo. E outro ponto ainda que é bastante importante, são pessoas que não têm culpa ou não têm remorso das coisas negativas que fazem. Eu acho que aí já está adoecido. Aí já está adoecido. E acho que já precisa atendimento especializado. Já precisa de atendimento especializado. Ou seja, a pessoa vai lá,
cria algum problema, tá? Ela agride alguém, agride um vizinho, agride um cachorro, um gato, e acaba não tendo culpa, né? E não tem remorso e acha que isso é natural. Então, pessoal, obrigado, Brenda. Então, pessoal, a violência contra animais costuma ser um degrau. Tá? A violência contra animais é um degrau, ela não é um ponto final. Ou seja, como assim um degrau? Se a pessoa é agressiva com os animais, ela com certeza vai ser agressiva também com as pessoas, tá? Também vai ser agressiva com as pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí, né? E também muito cuidado, tá? Com essa o que fazer com isso aí também, né? Pessoal, o terceiro ponto, né? Terceiro ponto que as pessoas dizem assim, isso aí porque é educação, porque é filho de rico, porque é filho... Foi o que eu mais ouvi agora. Não, isso aí porque... não, isso aí porque é preto, porque é pobre, porque é da periferia, preto e pobre da periferia que faz isso, não sei o que, papati, patatá. E como é que fica a família nisso aí, né? Então, o terceiro ponto muito importante é a educação familiar influencia esse tipo de atitude? Sim ou não? Eu acho que sim. E aí? A educação familiar? Eu acho que ela influencia esse tipo de atitude. De forma decisiva. De forma decisiva. Por exemplo, tu pode ter um Rottweiler, os cachorros aí super brabo, né? Criar ele de uma maneira muito dócil, e você pode ter um Chihuahua, um cachorro de 10 centímetros, criar ele o mais violento possível. Ou seja, a maneira como tu cria o cachorro, ele é dócil ou agressivo. Filho é a mesma coisa. Ou o filho vai ser um filho agressivo, ou vai ser um filho dócil, um filho humanizado. Então, quer dizer que aquele comportamento vem de algum lugar no berço. Vem com certeza. Tem o que é atinente a ele, mas também o que é inerente à família, né? O que é da família. Seria a mesma também. Coisa que ele ter lá dentro dele um ato violento, que ele já tem uma violência interna por muitas razões, e aí aquilo ali é aflorado. Sim. Ou não podado. Exatamente. Existe uma coisa chamada epigenética. Então, o que é a epigenética? Ela influencia até a terceira geração. Se a família é violenta, se o pai e a mãe são violentos, a criança já vai ter uma natureza violenta. Mas não quer dizer que ela vai ser. Ela pode não ser, vai depender da educação dela, né? Predisposição não quer dizer que vai ser, tá? Então, de fato, a educação familiar, ela atua, influencia esse tipo de atitude e comportamento de forma decisiva. Ambientes sem limites claros, tá? Ambientes sem limites, quando o pai e a mãe não dão limite para os filhos, tá? Com o pai permissivo, a mãe permissivo, com permissividade excessiva, tá? Ou então confusão entre os protetores. Por exemplo, o pai diz uma coisa e a mãe diz outra. Né? Então a criança fica confusa, ela não sabe para que lado ela vai, tá certo? Ou então quando o pai e a mãe ficam acobertando, né? Acobertando os filhos, e que favorece esse comportamento disfuncional. Por exemplo, o que os pais desses 4 adolescentes lá em Florianópolis estão fazendo? Estão juntando o dinheiro que eles têm para cobertar o problema dos filhos, tá? Para cobertar, claro, com advogados caros, etc. Imagina, são pessoas muito influentes. Um dos adolescentes, o pai é dono de uma rede de hotéis famosos lá, são pessoas ricas. Então, obviamente que os pais vão proteger os filhos, ou seja, acobertar esse comportamento ruim, esse comportamento agressivo. Então, com isso, tu está fortalecendo a agressividade e tu não está fortalecendo os valores dignos de responsabilidade. E outra coisa, gente, né? Falando que eu acabei de dizer. Então, educar filho não é blindar ao erro, não é blindar o erro, né? É ensinar responsabilidade, ensinar consequências, ensinar reparação. Por exemplo, nessas crianças aí, eles deviam assumir de uma vez, esses adolescentes deviam assumir o erro que eles fizeram, se submeter às leis, à justiça e resolver o problema e vida que segue. Agora, quanto mais
mais eles negarem, quanto mais eles comprarem aí advogados caros, etc e tal, e forem enrolando, mais a sociedade vai entrar em questionamento e vai dar essas discussões que está até agora essa discussão aí, né? Sem falar também que esses jovens, eles não vão viver isolados a vida toda. Pois é. Eles vão precisar se reinserir Vão na cair sociedade. na vida um dia. E aí pode ter efeitos colaterais dessa situação, né? Exatamente. Que é o maior medo, né, da sociedade toda, que tem efeitos colaterais. O fato é grave? Resposta, sim. Eles são os principais suspeitos? Sim. As coisas estão andando como a gente gostaria? Não. Esse é o problema. Esse é o problema. Então aí chega... Um dos problemas. Né? Aonde as coisas não andam, né? Porque normalmente o que se diz no Brasil, e é uma prática que a gente vê, é que quando são filhos de pessoas menos abastadas, que têm menos condições financeiras, que não têm condições de pagar um advogado de grande porte, de grandes escritórios e tal, a situação anda mais rápida. Essa também é um questionamento que existe no Brasil hoje em relação a esse caso, na fala popular, né? Eu não tô Pois falando. Aproveitando o teu gancho, Paulinho, tu me abriu espaço para o próximo questionamento. Existe relação entre poder econômico e sensação de impunidade? Com certeza. Vamos ver. Pessoal, a minha opinião é que sim, mas eu quero trazer isso do ponto de vista científico, tá? Não é um julgamento. Não é um julgamento científico. Então, estudos sociais, né? Várias pesquisas de estudos sociais mostram que a sensação de privilégio pode reduzir a percepção de limite, tá? Ou seja, a pessoa quanto mais privilegiada, então ela acha que não tem limites, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Quando erros reiterados não geram consequências, forma-se a crença de que tudo pode ser realizado. Essa lógica enfraquece o freio moral. Então tá aí a relação do poder econômico. Quanto maior a riqueza, quanto mais rico, a pessoa tem mais poder, acha que pode fazer tudo, acha que pode fazer qualquer coisa, e moralmente ela perde a lógica real. Então ela acha que ela tem o poder moral e ela acha que pode fazer tudo que quiser, né? Então ela perde esse freio moral e acha que está fazendo certo. Então eu estou matando e eu acho que está certo. Trazendo essa pergunta, então vem mais uma outra aqui, faz muito parte disso que nós conversamos já aqui e vamos reiterar. Esse tipo de violência ocorre apenas em determinadas classes sociais? Essa violência é coisa de pobre, preto e periférico? Ou essa coisa também é de rico milionário? O dinheiro faz parte disso? Como é que é isso aí, né? Que é fácil botar a culpa nos outros. Como é que é isso aí? Eu acho que é generalizado. Eu não vejo, assim, uma diferença. Existe em todas as camadas da sociedade. A única diferença que tem é que o poder econômico, em alguns momentos, tenta maquiar a situação, tirar o peso, tentar abafar os casos. Aqui em Cruz Alta, a gente tem N casos de situações em que famílias de classes mais baixas tiveram um problema que famílias de classe mais alta teve. O problema é igual. O problema é que da família de classe mais baixa a situação veio aos 4 ventos para todo mundo e da mais rica foi abafado devido às várias formas que tem de abafar, entendeu? Perfeito. Então, essa é uma realidade. É uma realidade. O que diz a ciência? O que diz as estatísticas em relação a isso aí? Se esse tipo de violência ocorre apenas em determinadas classes sociais? Não, né, gente? A crueldade não escolhe classe social, tá? O que varia é a forma como o ato é tratado depois. Olha só como o Paulinho acabou de dizer isso aí, tá? Então, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista científico, o que a gente vê à luz do direito, né? A gente vê que algumas famílias têm mais recursos para minimizar as consequências, pressionar instituições ou tentar silenciar, né, o debate do ocorrido. Não? Então, o comportamento é democrático. Como assim? Todas as classes sociais podem ter esse comportamento nefasto, agressivo. Então, o comportamento é democrático, só que a resposta social nem sempre é democrática, tá? Infelizmente, os mais abastados têm mais proteção e o caso acaba sendo mais abafado. Enquanto que as pessoas mais simples, por falta de recursos, acabam recebendo as consequências nuas e cruas dos
seus atos e fatos, né? Ou seja, parece que a justiça ela é desigual, viu? Parece que a justiça é desigual. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é o que está aí na literatura, o que está na ciência política, nas ciências jurídicas, tá? Isso é uma coisa aí que está bem nítida aí. Mais um item antes de nós entrarmos aí para o intervalo, tá? Por que tentar negar ou abafar o caso aumenta a revolta social? Por que tentar abafar ou negar o caso acaba aí aumentando a revolta social? Porque é simples, né, gente? Porque a sociedade, ela tolera falhas. A nossa sociedade, ela é muito complacente com falhas, né? Mas rejeita injustiça. Nós não toleramos injustiça. A gente fica indignado com injustiça. Então, com certeza, desculpa lhe interromper, doutor Paulo, mas com certeza no Brasil devem ter acontecido nas últimas semanas outras crueldades com animais nesse nosso imenso território continental. E foi, semana passada, aquele PM aqui no Rio Grande do Sul que deu um tiro à la louca num cachorro. Tu viu? O cachorro estava ali, o PM pisou na pata ou no rabo do cachorro, o cachorro protestou, ele mirou a espingarda dele, não sei o nome daquela arma lá, e cacetou o cachorro, deu um tiro que a bala atravessou as duas patas do animalzinho, assim, do nada. Ou seja, de quem nós esperamos tranquilidade e segurança, também é agressivo, também foi muito agressivo. Mas né? Eu digo assim, naquele caso assim, que existem outras situações que existem também agressão a animais ou pessoas e não tem uma repercussão popular tão grande. Sim. Então, o fato da injustiça, Sim, dos trâmites da vida, tipo assim, não, ó, houve injustiça, mas daí foi preso, está sendo julgado, vai ter... As pessoas ficam mais tranquilas que pelo menos, claro, obviamente ficam ainda boquiabertas com o fato, se apavoram do índice da violência, da forma que a violência foi, mas teve continuidade no fato. Sim. Teve justiça. Sim. Aí quando tem o abafamento do caso, aí que é o problema, né? Pois é, então por que tentar negar ou abafar o caso aumenta a revolta social, né, gente? Porque a sociedade, como eu disse, né, tolera falhas, mas rejeita injustiça. Então, quando autoridades, familiares ou instituições parecem omissas, né? A mensagem implícita é clara: algumas vidas importam menos, outras importam mais. Então isso implica, né? Isso amplia a indignação em vez de contê-la. Então a gente fica mais indignado. Vou dar um exemplo agora aqui, tá? Estamos falando desse cão Orelha, que era um cachorro comunitário muito querido lá na praia, a Praia Brava de Florianópolis. Mas se fosse um cachorro não comunitário, um cãozinho qualquer, cãozinho ali de uma residência simples, humilde lá na praia, que um vizinho foi lá e matou o cachorro do vizinho lá, não ia ter essa comoção nacional, não ia ter essa comoção toda, não ia ter essa repercussão toda. E a violência está lá, o vizinho agressivo está lá e o cãozinho foi morto, né? É que aconteceu com um cão que era comunitário, onde tinha todo vários mundo... pais, né? Várias mães daquele... Exatamente, né? Então, só para ver como a coisa também ela é também difícil, né? Paulinho, nós estamos no nosso horário de... Sim, já bem atrasado. Bem atrasado. Vamos lá então no nosso intervalo, Paulinho. Então tá bom, vem intervalo do Fala Doutor já. O Ponto Crítico. Horas em ponto, voltamos com o Fala Doutor, edição da segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Fala, doutor. Falo sim, pessoal, nós estamos falando aí da agressividade aí contra os animais, que no fundo nós estamos falando da agressividade do indivíduo, e essa agressividade aí também, o quanto que pode ser aí também alimentada dependendo da conduta da família, né, dos pais, né, o quanto que é ruim. E um tema que a gente pode trazer é a seguinte: e se assumir a responsabilidade logo no início, poderia mudar o curso dos fatos? Eu ia lhe perguntar isso. Olha só. Sério mesmo, estava aqui já pensando em perguntar. Olha só. Pois é, sim, né, gente? Sim. No momento que tu assume a responsabilidade, por pior que seja, né, reduz a polarização, reduz a discussão, evita teorias conspiratórias, né, evita aí maiores discussões.
e diminui a escala de ódio nas redes. Vocês viram? Assim, ó, muita gente indignada. Então, antes, nós tínhamos 4 adolescentes raivosos, agressivos. Agora a gente tem um Brasil inteiro polarizado. Muita gente a favor dos garotos, que são crianças, que são vítimas da sociedade, e muita gente a favor do cachorro. Aí as pessoas perguntam, como estão relevando, dando mais ênfase a um cachorro do que ao ser humano? A bem da verdade, a coisa mais certa é a agressividade. O termo aqui é agressividade. Nesse caso, quem foi vítima da agressividade foi o cachorro. Podia ser um idoso, podia ser uma dona de casa, podia ser uma criança, um adolescente. Aqui em Cruz Alta mesmo, nós já tivemos casos semelhantes assim, onde adolescentes acabaram aí batendo aí em outra criança, em outro adolescente, em plena luz do dia, né? Então, quanto mais rápido assumir a responsabilidade ou resolver, né? Ou resolver, mais rápido diminui a escala de ódio e indignação, né? Então isso facilita mais. Mas na rede social eu tive uma preocupação, porque eu monitorando essa situação aí das opiniões e todos os fatos que aconteceram, eu notei que teve também a responsabilização de pessoas que não estavam envolvidas. Vários jovens são influenciadores e que gravam vídeos por ter um visual muito parecido com os agressores, foram acusados e moravam lá no outro lado do Brasil, tipo, um morando lá no Rio de Janeiro, disse, não, mas eu fui em Florianópolis, eu não tenho nada a ver com isso e tal. As pessoas acusando, achando que eram certos influenciadores. Mirins, né, nessa faixa de idade. Pois é. E pegando a tua fala, Paulinho, o outro item, as relações sociais, as redes sociais são compreensíveis, mas não são saudáveis? Como que fica essa história em relação às redes sociais, né? Gente, a indignação é legítima, a gente pode ficar indignado. O problema surge quando essa indignação se transforma em linchamento, né? Mais agressividade, se transforma... Olho por olho, dente por dente. Exatamente, em ameaças, discurso do ódio. Então, acaba aumentando o problema, e aumentou muito, né? Então, a nossa justiça, seja ela, né, bem feita ou mal feita, a justiça não pode ser substituída por vingança, tá? Mesmo quando o erro é grave. Nós não podemos, porque no momento que a gente quer fazer vingança, a justiça morre, aí vira o caos, aí sim, aí a gente perde qualquer parâmetro. Por isso que as pessoas clamam por justiça, por isso que a justiça, de fato, tem que ser bastante equilibrada e fazer a justiça mesmo. O problema não é a justiça em si, o problema são as leis, muitas delas são leis falhas e que a justiça acaba se baseando nessas leis, aí ocorrem brechas nas leis e aí então acaba as coisas se amenizando. Eu estou já meio estourado do tempo, mas eu tenho mais um item que eu quero falar, que é o surgimento de discursos místicos e pedidos de punição espiritual. Olha só, eu vi nas redes sociais, eu fiquei impressionado. Como assim? Me explica mais. Exatamente, tá? Exatamente. Eu fiquei impressionado, eu fiquei muito impressionado, fiquei até bastante preocupado. Vários influenciadores que se dizem místicos, né? E que são ou filhos de santo, ou que são influenciadores religiosos, ou que são evangélicos, ou que são pessoal de outras seitas religiosas, outras religiões, né? Fazendo mandigas, fazendo mágicas, fazendo atos, trabalhos contra os 4 meninos, contra os 4 adolescentes, né? O que isso significa, isso, né? Eu vi muito isso e tem muito nas redes sociais, né? E ao vivo, assim, ao vivo, né? O que isso significa, né? De uma certa maneira, indica descrença nas instituições formais. Isso é uma doença social grave, muito grave. Quando as pessoas se manifestam de alguma maneira demonstrando descrença nas nossas instituições formais, entre elas aqui a justiça, isso é um sinal social muito grave,
que nós temos que prestar atenção nisso aí. Quando o Estado parece falhar, a sociedade busca respostas em outros campos, inclusive nos símbolos, nas religiões ou até no irracional. Tá? Isso é um sinal de fragilidade institucional, isso é um sinal de fragilidade social. Muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado para nós sociais. Não porque os outros estão desejando mal às pessoas, mas o principal é que as pessoas estão desacreditando na justiça ou nas instituições. Nós não podemos cair nesse conto da carochinha. Não podemos. Tá? Nós temos que acreditar, por mais falha que sejam nossas instituições, nós temos que acreditar nas nossas instituições. E o último item que eu quero, desse assunto que eu quero trazer, é como que esse caso deveria nos ensinar, como que esse caso deveria ensinar a sociedade. Bom, o que eu posso dizer para vocês é que a crueldade tolerada se expande, tá? A crueldade que se tolera, ela se expande. Vide o nazismo, tá? Vide as pessoas perversas, tá? Vide os fascistas. Se você vai deixando um fascista tomar conta, ele vai tomando conta e vai se colocando as suas asinhas libertas, ele vai criando os seus atos de crueldade e de fascismo, tá? Então muito cuidado com isso aí. E outra coisa, educar é impor limite, gente. Os pais têm que colocar limites nas crianças, nos adolescentes, tá? O adulto também tem que ter limite, viu, gente, tá? Proteger culpados não protege as famílias, tá? Apenas amplia o dano, tá? Proteger os culpados não protege família, apenas amplia o dano. E a justiça, que a justiça clara é o único caminho possível para que ocorra a pacificação social. Então a justiça tem que fazer seu papel, né? A gente espera que sim, que se faça a justiça do que está na lei, não do que a gente acha que tem que fazer. Então quem ama cachorro e vê um cachorro sacrificado desse jeito, que foi cruelmente machucado, ele quer punição máxima para essas pessoas. Ele quer punição máxima, ele quer que os adolescentes sejam presos, etc, etc, etc. Mas não é o que está na lei. A gente tem que seguir o que está na lei. O que está na lei. Se tu é contra a lei, então tem que fazer um abaixo-assinado, mandar isso para o Congresso, que o Congresso mude a lei. Mas é a lei que a gente tem, então tem que seguir a lei e a justiça é conforme a lei. Tá? Então, isso aí não se trata apenas da morte de um cachorro, mas trata-se de uma sociedade que estamos construindo, valores que estamos transmitindo e dos limites que estamos dispostos a sustentar. Onde a empatia falha e a responsabilidade é negada, a violência encontra espaço para crescer. Certo, pessoal? Olha só, onde a empatia falha e a responsabilidade é negada, a violência encontra espaço para crescer. Então, Paulinho, acho que não dá, né? Os nossos comentários hoje. Rapidinho, né? 30 segundos, tá? 30 então, bate e volta, tá? Bate e volta, Sérgio Rosa, não existem leis severas no Brasil porque os deputados de esquerda têm rabo preso e votam contra qualquer projeto que protege o cidadão de bem. Vamos entrar em comentário, não vamos fazer. Direita e esquerda nós não vamos. Querido, assim, ó, muda, tira a tua palavra esquerda, tá? Nós temos problemas na direita e temos problemas na esquerda. A bem da verdade, nós temos problemáticos que se dizem de direita e que se dizem de esquerda. Então vamos ficar com os problemas, tá? Tanto faz direita ou esquerda, centro, norte, sul, leste, oeste, tem problemas aí, tá bom? Concordo. Jussara Moura Beck, bom dia, doutor Paulo, bom dia, Paulinho, um abraço especial nesse dia 2 de fevereiro pro senhor. Obrigado, querida. Ayrton Silveira, gostei do comentário do doutor Paulo sobre o Orixá e Iemanjá na sua raiz e a festa popular de Iemanjá no Brasil. Obrigado e axé. Axé. Yolanda Moreira, bom dia, Paulinho, bom dia, doutor Paulo Viesli. Estou escutando o senhor direto de Pissarras. Olha só que legal. Tá na praia, né? Coisa boa. E nós aqui, né? Coisa bem boa. Mas o senhor teve lá, né? Eu tive, assim. Então o senhor, né?
Cidereira, muito boa lá. Se aquece como é que se aquieta no teu canto aí, tá? Ruberval Torres, bom dia aos Paulos do Ponto Crítico. Seja bem-vindo, doutor, de volta. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Paulo Viesli no Hospital São Vicente. Estive uma semana baixado e fui muito bem atendido por parte do hospital, principalmente pela doutora Flávia, da equipe do doutor Paulo Viesli. Ah, muito obrigado. Parabéns da Flávia aí. Muito obrigado, Ruberval Torres. E no mais aqui é o pessoal agradecendo a sua volta, celebrando a sua volta e gostando muito do assunto. Muito obrigado, pessoal, por hoje. Desculpa aí passar aí do tempo aí. Nós temos que ser responsáveis com o tempo, né? A rádio que é todinha organizada, muito bem organizada. Nós estamos extrapolando já aí. Muito obrigado por hoje. A Ana já chegou aí e eu já está na hora de eu ir embora. Pessoal, muito obrigado pelo meu retorno. Obrigado, um abraço carinhoso por vocês e vamos refletir. Tá? A educar é colocar limites, né? E valores servem para nos guiar para uma vida melhor. Um abraço para você, até a semana que vem, bora!